Muito bem, estamos no nosso PodView, nosso podcast em que a gente fala sobre tudo nessa vida. Hoje eu trouxe, vocês não estão entendendo a pessoa que eu trouxe. Minha irmãzinha, Cici, tá até escrito, pode vir. Cici, você gostou do meu? Adorei. Meu quadrinho? Lindo. Moderno? Moderno. Chique. Cici estava relutante de participar desse podcast porque ela disse, vou falar o quê? Mas essa menina tem tanta coisa para acrescentar nas nossas vidas que eu falei para ela não se preocupar, que a gente não ia seguir um assunto específico, um roteiro específico. Eu vou conversar com ela e vocês aproveitem. É isso daí, Cicizinha. Primeiro de tudo, as pessoas não te conhecem, né? Pode me falar um pouco, uma pergunta bem tranquila assim, quem é você? Só. É muito profunda essa pergunta, né? Deixa eu responder superficialidades. Vai. Quem eu sou? Irmã de Vivi. Quantos anos mais velha? Eu tenho 36 no momento, você... 32. Isso. 4 anos de diferença, né? De cada um. O que mais? A gente tem mais uma irmã, que é muito mais velha, entendeu? Quando ela assistir, ela vai ficar brava, mas ela é 8 anos mais velha que eu e 4 anos mais velha que Cici. Hoje a gente brinca lá em casa que de Copa em Copa os nossos pais comemoravam. Sim. Cici, fala onde você mora, querida. Moro em Nhamundá. Um lugar real. NH. Lá no Amazonas. Divisa com o Pará. Divisa com o Pará, Faro, que é onde o Dino trabalha. Quando eu falo para as pessoas que você mora em Nhamundá, falo assim, no Amazonas. Aí eles falam assim, Manaus! Aí eu falo, Manaus está um pouco distante. Quão distante está Manaus de onde você mora? Olha, eu nunca fui de barco para lá, porque onde eu moro é uma ilha, né? Então, a gente só sai de lá, obviamente, pelo rio. E eu acho que é de um dia para o outro. Um dia de viagem, de barco. Então, assim, não só ela não mora em Manaus, mas ela mora num lugar que fica 24 horas de Manaus, tá, queridos? Não temos contato com Manaus. Se você quiser fazer uma caminhada lá onde você mora, tipo assim, fala, cara, eu vou percorrer toda a minha cidade. Qual é o perímetro? Veja bem, não sou uma pessoa, né, que caminha bastante, mas eu tinha um propósito com o Dino, meu marido. Beijo, marido. Que da gente caminhar 5 quilômetros. E aí, a primeira vez que a gente chegou lá, a gente colocou no reloginho e foi caminhar, né? Aí a gente deu a volta na cidade, redondo mesmo assim, deu 3 quilômetros. Aí a gente teve que dar mais voltas até chegar no 5. Então é uma ilha. É uma ilha. Que, tipo, tem 3 quilômetros. Sim. De extensão. Não, redondo. Reto tem menos que isso. Então, assim, se você mora num lugar que é desta magnitude, né? Ou desta pequenez, como que é o estilo de vida lá, Cici? Tipo assim, é diferente do que você vê aqui, né? E isso que a gente já mora, eu já moro no interior. Imagina assim, a pessoa que tá assistindo e mora em São Paulo, capital. Qual é a diferença? Pessoal, interior é bem relativo, né? Quando eu venho pra cá, eu já acho cidade grande, já não me adapto. Tanto no Pará como nessa parte, pelo menos da Amazonas que a gente conhece, tem uma cultura muito interessante que é de meio-dia tudo fecha. Todos os comércios fecham até as 2 horas da tarde. O que o povo faz? A minha impressão é de que eles comem e dormem esse períodozinho e depois voltam. O que eu adoro. Se você quiser almoçar fora, não vai ter restaurante meio-dia aberto? O restaurante fecha para almoço? Não. Ótima pergunta. Olha, não que isso não tenha acontecido, porque já aconteceu da gente, tipo assim, um pouquinho atrasado para almoçar, tipo, 1h30, alguma coisa assim, e tá tudo fechado, a gente tem que comer biscoito, procurar em algum lugar que tivesse. Mas, não. E não fecha, eles têm, assim, né, um tempinho, mas, sinceramente, lá em Nhamundá, a gente nunca almoçou fora. Tem um lugar que a gente almoçou fora, mas também fecha. Mas, assim, comércio mesmo, né, venda de outras coisas, fecha. E no Pará, que eu ia falar? No Pará também. E aí, pelo menos nas cidades que a gente morou, né? E era... comida. Não tem besteira, assim, pra comer na hora do almoço. Tipo assim, padaria, que aqui a gente vai, né, procura, não tem na hora do almoço. Ou é comida ou não é nada. Ou é comida ou não é nada. Que é muito bom. E assim, quem tá te vendo agora, às vezes não te conheceu antes, né, nossos amigos queridos vão assistir, talvez. Talvez, porque eu vou falar pra você, viu? Tem uns amigos que eu vou falar pra você, você não faz um favor de comentar, de curtir, de compartilhar. Toma vergonha nessa sua cara, que amizade que é essa? Inclusive, pega esse momento agora. Já curte esse podcast, entendeu? Comenta o que você tá achando. Ou então espera um pouco mais pra comentar, mas compartilha. Compartilha para que o YouTube entenda que esse negócio tem alguma relevância. Porque senão ele vê que ninguém falou nada e fala assim, não serve pra nada, né?
Essa cobrança, inclusive, é pra mim, porque eu também não sou ligado nas redes, né? A própria família, no caso, deixa aí o negócio a desejar. Mas veja bem, quem então te conhece, vê uma diferença clara em você antes e quando você morava para esses lados de cá. Eu lembro que você morava em Campinas, minha irmã é advogada, e eu lembro que você advogava com uma cara de advogada. Ia sempre de terninho, de salto, maquiada, seu cabelo era diferente, você se vestia diferente, era tudo diferente. Sim. Houve uma mudança nessa sua forma de se portar. E eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você percebe essa mudança? Se houve mesmo, se é mais impressão das pessoas? Não, tem a mudança e você mencionou roupa e tudo, né? Isso é mais pela cobrança social, né? Porque se pudesse mesmo, assim, eu ia advogar de calça esporte e... Camiseta. E aquele tênis que eu gosto? All Star. Uhum. Assim que eu iria. Mas sim, como a cultura é diferente, então teve essa mudança, né? Falou, salto é uma coisa que é raro eu usar. Na verdade, agora eu tenho um sapato de salto, que não é muito usado, inclusive, e eu adoro isso. Você tem literalmente um salto? Que foi inclusive ganhado da minha irmã mais velha. Agora eu não uso, não gosto, não tem contexto muito, assim, sabe? As mulheres lá, eu vou à igreja, né? E aí... Você é crente, Cici? Crente. Ok. A irmã dela, a gente siga o mesmo rumo. E aí, sábado a gente vai à igreja e tem, obviamente, várias mulheres usam, mas eu me sinto tão sem contexto que eu não uso, é raro, assim, eu prefiro sapatos baixos, assim. Inclusive tênis. Uhum. Aí, o que mais você perguntou? Sim, a diferença cultural, né? Então era uma cultura aqui, era uma forma de portar aqui, e lá já é bem diferente. Lá eu não advogo. Então, até porque conflitaria com o Dino, né? O Dino também é da área do direito. E aí eu não advogo. Tem processos aqui ainda, mas lá eu não advogo. Então minha vida é totalmente diferente, né? Só uma coisa, quando ela fala conflitaria no sentido de não dá pra eu atuar onde ele atua. Porque seria contrário. A função dele seria contrária à minha. Muito provavelmente. É só porque às vezes a pessoa assiste e fala assim, mas por que ela não pode advogar porque o marido advoga? Não, inclusive isso, ele incentiva, mas não tem... A minha área, que eu atuava aqui em Campinas, era tributário empresarial. Lá não tem nem tributário nem empresarial pra mim, então não tem muito contexto. E aí eu parei de advogar lá. Parei não, né? Nunca comecei. Uhum. E se eu fosse advogar em outras áreas, tipo criminal, que eu não gosto, civil, aí talvez a gente fosse atuar no mesmo processo, não daria muito certo. Mas é mais por opção mesmo. Aí, onde era? O que eu já tenho... Termina de falar o que mudou pra você, pessoalmente, tipo, o seu jeito de se vestir. No seu jeito de se vestir, no seu jeito de olhar a profissão e tudo mais, que eu quero te perguntar sobre a profissão. Porque direito, medicina e engenharia, pelo menos culturalmente, são 3 áreas em que as pessoas têm uma grande expectativa de atuação pós-formatura. Por exemplo, você faz administração, existe um campo muito aberto para você atuar depois. Então, uma pessoa que faz administração, ela tem muitas possibilidades. Agora, no direito, teoricamente, você é advogado. É isso aí, você vai seguir, vai advogar. Como foi para você não advogar mais? Mas termina de responder. Eu falei para você responder e me embolei. Termina de responder. Como que foi para você pessoalmente essa mudança de visual? Não foi uma coisa pensada assim, sabe? O que aconteceu visualmente? O que tinha de diferente? Era o cabelo, né? Eu cresci alisando o cabelo. Por quê? Porque na época não era como hoje, que era bonito ter aquele cabelo daquele tamanho e tal. Então, eu tinha cabelo, né, crespo pra falar, então era deste tamanho, né? Mas eu gostava do meu cabelo. Eu gostava dele quando ele tava murchinho, gostava. Você gostava? Não sabia, não. Eu sempre amei cacho, sempre. Só que socialmente não era bem visto. E, obviamente, a gente... Até velho, né? Eu acho que até a gente morrer, a gente vai ser imaturo em várias áreas. Então, o que as pessoas dizem sobre a gente afeta, né? E aí, mamãe sempre alisava a raiz do cabelo, justamente porque eu gostava. Então, eu ficava... Só que chegou num ponto que eu fazia tanto alisamento, que aí o alisamento fica, né? Ia crescendo e fazendo, ficou sem forma e vazio no cabelo. Aí, foi quando eu saí da faculdade. Aí eu falei, quer saber? Eu nunca quis alisar ele inteiro, nunca.
Quando eu saí da faculdade, eu falei, ah, não, tá muito sem forma vazia, eu vou fazer o que na época eu tava fazendo bastante, que era progressiva. Aí fiz. Mesmo com a progressiva, eu enrolava ele, tentava Eu enrolar. lembro. Mas assim, beleza, né? Gostava e tal, e ia. Só que aí, eu comecei nem sei como é que começou isso, mas eu comecei a me incomodar. De ter que ficar fazendo isso toda vez, e por que eu não posso ter meu cabelo? Não posso meu cabelo. Mas você passou a se incomodar lá quando você se mudou. Não, foi perto de eu mudar. Tá. Porque pertinho de eu mudar, de mudar pra lá, eu já pensava nisso. Só que eu pensei o seguinte: eu quero o meu cabelo, porque além de tudo, a progressiva ela é extremamente agressiva, né? O cheiro daquilo, eu lembro que eu tinha que fazer às vezes com um pano aqui, porque aqui tudo ardia, sabe? Do formal. Aí mesmo quando falavam que não tinha formal, ainda assim eu sentia na respiração. Aí eu decidi não fazer mais. Só que aí eu fiz uma coisa que isso eu acho que me ajudou demais. Que eu pensava assim, eu vou aceitar meu cabelo do jeito que ele é. Por quê? Porque Deus fez assim e vai ser assim. Por que tem que ser todo mundo igual? E aí eu pensei assim, eu vou olhar muitas pessoas com cabelo assim. Por quê? Eu olhava muita gente com cabelo como Liso. supostamente deveria ser. E aí eu peguei naqueles aplicativos e tal e ficava olhando gente com cabelo de tudo quanto era jeito. Desde do crespíssimo, né, que fala, até o enrolado e tal. E eu olhava, e de tanto olhar, eu reaprendi, né, a ver a beleza nas diferenças nossas. Em todos os cabelos, em todos. E aí, eu não sei se dá pra alcançar, assim, como isso foi real, mas eu achava tão bonito, que eu falei, o que vier, porque eu não sabia mais como era o meu cabelo, né? Falei, o que vier, é isso aí que eu vou ter e vou ser agradecida por isso. E aí, antes de eu mudar, eu cortei ele aqui, bem curto mesmo. Foi aqui? Acho que foi aqui. Da segunda vez que eu vim pra cá, aí eu cortei ele. Joãozinho. Foi tudo. Aí, e sem dor nenhuma, sem dor no coração, ai meu cabelo. Não, foi tipo assim, feliz. E aí cortei e ele ficou de menino mesmo, ficou bem, né, Joãozinho, né? Então hoje deu uma democratizada em vídeos e conteúdos de aceitação de cabelo, né? Mas na época que você via Sim. isso não era ainda tão Não era abundante. nada assim, não era nada. Tinha que ser liso, não podia ser nada diferente disso. E eu acho interessante assim que como que fica forte a mensagem de que se você não for lisa, você não será levado a sério. Se você não for isso, você não será levado a sério. Se você não tiver esse corpo, até o seu corpo mudou. Sim. Só que essa mudança, ao meu ver, é uma mudança que ela realmente veio de dentro para fora. Foram coisas que se manifestavam dentro de você e que aí, do lado de fora, começaram a tomar forma. Eu mudei de cultura e essa mudança de cultura será percebida através da minha aparência, entendeu? Não foi de propósito que você fez isso. Foi natural. O que eu acho muito interessante é que essa mudança externa, ela sempre reflete algo que está acontecendo por dentro. Eu não acho que mudanças externas são isoladas. Então, quando alguém fala assim, minha aparência não tem nada a ver com nada, não é verdade. Ela tem a ver com algo que você está transmitindo, né? Mesmo que esse algo que você esteja transmitindo, nesse momento, não seja algo que você mesmo compreenda. Sim. O que acontece? Eu já vou esclarecer uma coisa. Eu nunca fui, na minha vida, vaidosa, no sentido de... Eu me preocupava muito com o cabelo, isso é verdade. O tempo todo, assim, principalmente quando eu era menor. Se tava do jeito que tinha que estar e tal. Mas nunca fui muito, assim, vaidosa, sabe? Mesmo maior. Só que quando você tá no meio, e que eu considero aqui bastante assim, não que lá onde eu esteja morando agora não seja, tem outro tipo de atenção à vaidade. Cada lugar, eu acho que a gente como ser humano é assim, né? Mas cada lugar tem uma especificidade. Aqui, eu não sentia assim, nossa, eu tenho que estar desse jeito, tenho que estar do outro. É como você falou, é um pouco inconsciente, assim, né? Porque a gente está exposto a isso o tempo todo. E aí, aqui, por exemplo, vou usar um exemplo, maquiagem. Nunca gostei de maquiagem porque eu odeio ter coisa no rosto. Eu pego, eu faço assim, eu não gosto de ficar preocupada, sabe? Se tá saindo, se não tá. Mas eu usava, tipo assim, eventualmente pó, blush e rímel. Tentei usar com cor, mas odiava, depois ficava tudo grudado. Não gostava de nada no rosto. Aí, mas eu usava, né? Eventualmente assim. E me sentia bem. E aí, teve uma época que eu usava e eu vi o seguinte, que quando eu não usava blush,
Eu sentia... qual a palavra? Não é... Feia. Não dá, né, querida? Não dá. Mentira. Mas eu sentia assim, apagada. Só que por que a gente sente assim? Se for pensar mesmo, imagina se todo mundo saísse na rua com a cara lavada. É todo mundo da mesma cor, gente. Ninguém é rosado desse jeito o tempo todo e tal, né? É um outro que estou. Mas assim, a gente acho que não teria esse impacto tão grande. Uhum. E aí, eu vi assim que tava começando a me incomodar. Aí, já no início, eu falei assim, não, peraí. Eu tô incomodada de sair do jeito que eu sou? Isso não é estranho? Pra mim é muito estranho a gente estar incomodado com quem a gente é mesmo. E eu falo assim, fisicamente, não fui eu que me fiz, não fui eu que projetei meu corpo, não fui eu que projetei nada disso. Eu vim assim, como é que isso me incomoda? Não é estranho? Eu acho bem estranho. É a mesma coisa a gente preocupar assim, por que eu tenho 2 braços em vez de 1? Ninguém se preocupa com isso, né? Não sei se foi uma boa comparação, mas pra mim faz sentido. E aí eu falei assim, não quero isso. E aí eu sei que podia pensar, nossa, não, mas vamos trabalhar esse pensamento, né? Assim, poderia continuar usando? Poderia. Mas eu não quis correr o risco, não quis lutar contra isso. Aí eu parei de usar. Não é uma coisa que eu fiquei assim, forçando, nossa, não posso usar. Não, eu só não... Você não se proibiu, mas Não. você se retirou da obrigação de sempre estar aparentando alguma coisa, né? Tipo assim, não tô afim. Entendeu? Não tô afim. Pode ser, isso é importante mesmo. Às vezes a gente fala assim, como se as coisas fossem definitivas, né? Agora eu me libertei disso, agora eu sou assim. Eu não acho que nada na vida seja que a gente alcance, assim, sabe? Eu vejo a vida mais, eu já te falei isso, né? Sabe aquele jogo de futebol, assim, com os pinos, que a gente vai fazendo assim com a... Peteleco? Não sei se é peteleco que chama, mas é com a moedinha que vai Sei. assim. É assim que eu vejo a vida. A gente vai batendo nas coisas e vai e volta e tem experiências e isso amadurece. Não é assim, amadureço, subo um passo, subo outro. Eu não vejo assim. Então, pode ser em momentos que eu amadureci em relação a uma coisa que depois eu tenha recaídas. Que voltar. É. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu tava dando uma olhada, fui procurar alguma coisa nos meus stories antigos, né? E aí tava olhando e fiquei feliz, por um lado, de ver que muitas das coisas que eu falo, eu continuo falando, no sentido de que eu mantive a minha essência, o meu jeito de interagir com as pessoas continua igual, isso tudo continua igual. Mas uma coisa que eu mudei um pouco foi a quantidade de filtro que eu uso. Antes, eu usava filtro, mas era de vez em quando. Quando eu queria estar diferente. Agora, se eu não usar o filtro, por exemplo, ou se eu não tiver com corretivo nos olhos, me incomoda estar de olheira. Só que me incomodar estar de olheira não é à toa. Porque qual é a ideia que uma pessoa de olheira passa? Cansada. De que ela tá cansada, de que ela tá abatida. Eu não posso estar abatida, eu não posso estar cansada, entendeu? Era essa palavra, abatida. Abatida. E aí, agora, conscientemente, eu estou voltando a não usar filtro, a usar só em alguns momentos. Mas eu fiquei impressionada em como isso me pegou sem eu imaginar. Porque não era uma coisa que era forte pra mim. Mas foi entrando, entendeu? A coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, como foi pra você? Não é que você deixou de ser aquela advogada, mas você deixou ela marinando lá. Você era uma advogada que não adianta você falar o contrário. Eu vou dizer que ela era bem maravilhosa e muito requisitada. Isso é família, né, gente? Muito requisitada, muito requisitada. Muito requisitada, não só no Brasil, tá? Internacional. Essa menina. Olha, que pode assistir gente que era do escritório e vai mandar mensagem falando, não era não. E aí, você abriu mão disso e eu não vejo, pelo menos não externamente, você se debatendo por causa disso. Do tipo assim, caramba, eu me formei em um negócio que é top e não tô fazendo. Como é que é pra você essa questão de como você se enxerga? Eu nunca tive... Eu acho que vamos lá. Eu via inconscientemente o trabalho num lugar que hoje ele está muito consciente pra mim. Então, o que pra mim era importantíssimo? Eu sei que todo mundo fala isso, né? Mas como é que a gente vai reafirmando isso? Pra mim, essencial é estar bem com Deus. Segundo, não tá no mesmo nível do outro, é minha família. Eu queria ter um casamento maravilhoso e que eu sabia que ia construir a cada dia. Então, era uma prioridade que eu queria dar demais. É uma família feliz, é um casamento feliz. Só isso aí já é diferente. Porque na nossa cultura, hoje, o ser humano é assim. Eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero me destacar. Quem quiser vir junto, vem. E se encaixar. Porque se não encaixar, sai de perto. Incluindo
cônjuge. Então eu quero crescer. A gente vê muitos relacionamentos acabando porque um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro e os dois estão visando a carreira, por exemplo. Quando você dá uma definida aí na parte de família, não, eu quero ter um casamento feliz, isso já é uma grande diferença. Quando eu decidi casar na faculdade, né, que foi bem na formatura, algumas pessoas mais velhas do que eu disseram: você vai acabar com a sua vida. Você tem tudo para ser uma médica brilhante, você vai para frente e vai priorizar agora casamento. Você tem que fazer a residência, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Foi uma decisão estranha, né? Uhum. Olha, não era com essa clareza que eu tinha isso antes. Mas o que eu preciso para ser feliz? Eu acho que todo ser humano é assim, relacionamento. Então, estar bem e ter um relacionamento que, pra mim, sempre foi, nunca teve outra opção, né? Não tô dizendo que isso nunca possa acontecer, mas o divórcio pra mim não é uma opção. Então, a pessoa que eu vou passar o resto da vida com ela tem que ser alguém com quem eu seja extremamente feliz, tem que ser alguém com que construa todos os dias uma felicidade. Uhum. Então, isso era a prioridade. A questão do trabalho, que eu fui ter essa clareza pra explicar, só depois de ter pensado nisso, que já foi quando eu mudei. Pra que serve o trabalho pra mim? Utilidade, a gente se sentir útil, a gente contribuir com a sociedade, contribuir, sabe, se sentir útil mesmo. E subsistência, né, você tem que se manter. Com o salário do Dino, a gente tem o suficiente pra gente viver. Então, precisar, eu não precisaria. Eu tô dizendo necessidade, né? Óbvio que a gente pode sempre juntar, acrescentar. Mas, pra mim, a subsistência tá tudo bem. E a utilidade, justamente pelo que eu falei de lá, não atuar e tal, eu encontrei em outras coisas. Ocupação, não é trabalho, né? Não é na minha função, é ocupação. Então isso ficou muito tranquilo pra mim, até porque quando o Dino começou a querer prestar concurso, eu falei assim: amor, vamos fazer o seguinte, presta no país inteiro. Aí a gente falava: mas tá um lugar, a gente não vai querer morar e tal. Eu falei: presta no país inteiro. E a gente vai orar e vai pedir pra Deus conduzir. Onde você passar, pra onde você passar, a gente vai. E pra ele foi muito difícil essa oração, né? Porque era muito difícil pra ele não atrelar, não passar nos lugares a capacidade dele, né? E ele estudou bastante e tal, e ele estava preparado, obviamente. Mas eu acredito que Deus só permitiu passar onde ele atendeu o que a gente pediu. E quando foi aí, eu já tinha dito pra ele, e as pessoas às vezes falam: você abriu mão da sua carreira, do seu sonho por ele. Não foi, porque era o meu sonho. O meu sonho era ter uma família feliz, apoiar o Dino, era um sonho tanto dele quanto o meu, sabe? Então não tive isso, assim, de... E se, por exemplo, eu sendo bem malfeitora, né? Mas se, por exemplo, desse tudo errado, ele traiu você ou você traiu ele e vocês não vão reconciliar e vão terminar hoje, você acha que você se arrependeria de ter vivido dessa maneira? Não, pelo seguinte, ao mesmo tempo que parece um negócio altruísta, não é. É pra mim, é a minha felicidade. Eu fiz tudo que eu fiz por causa da minha felicidade. A dele está envolvida porque ele estar feliz também me faz feliz. Mas tudo que eu fiz e toda a direção da minha vida foi por crenças minhas. Então, se desse tudo errado, né, nesse sentido que você está dizendo, até hoje eu fui extremamente feliz. Então, não tem como não arrepender. Ah, mas aí você tá sem emprego. Ai, vai arrumar, é só ir atrás do emprego agora, entendeu? Agora, outro marido como ele, um casamento como eu tenho, assim, eu sei que Deus tem coisas maravilhosas, mas é praticamente impossível de eu achar. Porque, olha, eu vou falando, pessoal, não é pra ficar de olho, não. Ele é perfeito pra mim, porque ele tem os defeitos que eu suporto e os que ele suporta. Então dá certo, tá? Tira o olho. Pronto. Veja bem, eu acho legal o que você falou, porque eu entendo quando você fala assim, a minha felicidade, que não é um tipo de busca egoísta, simplesmente, não parece uma coisa, mas me parece assumir uma responsabilidade sobre aquilo que você faz. A gente fez um podcast aqui com a Dilene, que é o do episódio passado, se você não assistiu, vai lá assistir, sobre vitimismo, né? Como é difícil conviver com pessoas que se vitimizam. E como é difícil também ser alguém que se vitimiza. Eu admiro muito você por ter escolhido essa vida. Acho muito engraçado que você tem esse choque. Gente, ela tem choque cultural. Parece que ela mora em outro país. Verdade. Quando ela vem pra cá, às vezes eu faço algum comentário e ela estranha, assim, como se estivesse num outro país, sabe? É uma vida que ela tem lá, que ao meu ver, como vocês puderam ver, ela é uma vida simples, e simples na conotação de ser significativo e suficiente.
não de ser simplista ou simplório demais, né? Mas ela falou 3 coisas. Ela falou, é o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com o outro, e o terceiro eu esqueci, qual é? É o trabalho. E o trabalho, que é ser utilidade, útil, a utilidade. Então eu fico pensando, veja você na sua vida, você tem um relacionamento com Deus que é significativo? Como é que você percebe esse relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com os outros que são relacionamentos funcionais? O que está disfuncional aí? E você tem uma ocupação na qual você é útil, você se sente útil para a humanidade, você serve a humanidade com seus dons, com seus talentos, porque me parece que essas 3 coisas resumem a sua felicidade lá onde você mora. E por isso que eu queria que ela viesse aqui, porque ela disse assim, eu não tenho nada para acrescentar. Eu falei, cara, às vezes não é o ter para acrescentar no sentido comum, mas de ter justamente para tirar. Às vezes a gente tem muito a ser tirado e a gente precisa de pessoas que retirem da gente, porque a gente já está muito cheio, entendeu? Uma coisa interessantíssima que você falou é o seguinte, às vezes vocês ouvindo isso podem pensar que eu penso assim, não, isso aqui tá tudo errado, essa parte... Não é, eu era aqui extremamente feliz, mesmo. Eu tinha coisas das quais eu tenho saudade, mesmo com o choque cultural, né? Maquiagem. Eu tenho saudade. Não, esse não é o que eu tenho. Aqui, por exemplo, uma coisa que eu sempre sinto, aqui tinha um grupo musical que eu tocava toda semana com eles na igreja. Ela toca saxofone. Então eu sinto muita falta disso, dessa parte coral. Cantar com, obviamente, lá, numa ilha que tem, sei lá, 3 quilômetros, né? A igreja lá é pequena, então, tipo assim, não tem aquele coral cheio de vozes que aqui parece que eu tô cantando no meio de uma multidão, sabe? Essas coisas eu sinto falta tem diferença de humor, né? O senso de humor é diferente. Então tem coisas que eu sinto falta aqui e eu era extremamente feliz aqui, trabalhando onde eu trabalhava. Eu falei pro meu chefe quando eu fui embora, né? Eu podia ir em paz, porque foi o melhor trabalho da minha vida. Eu trabalhei por lá desde o dia que eu me formei, que foi quando eu fui chamada para lá, até o dia que eu saí, até o dia que eu mudei, não, porque eu continuei trabalhando lá, acho que por 1 ano a mais eu trabalhei remotamente. Mas foi o melhor trabalho da minha vida, assim, que eu nunca pensaria em arrumar outro igual, sabe? Então, eu era feliz aqui. E eu tenho certeza que se eu voltasse, também teria outro choque de novo, mas seria feliz. E as coisas que você diz de tirar, isso é interessante, porque a gente não escolheria ir pra lá, pro Pará. Se fosse falar assim, pra onde você quer ir? A gente não ia pra lá. Nunca. A gente ia ficar em São Paulo. Ou seja, foi tirado da gente. E quando a gente experimentou, eu disse pra Deus, nunca que eu ia conseguir escolher isso aqui sozinha. É um negócio tão maravilhoso que Deus parece que só vai dando mais, sabe? Que eu fui pra lá, então foi tirado de mim e foi ótimo. Às vezes a gente se debate com as coisas que são tiradas da gente e a gente ficaria muito melhor sem elas. Se tem uma postura diante da vida que eu olho e me inspiro muito, que as dificuldades vêm. E às vezes você pode estar escutando aí e falando assim, nossa, que pessoa de bem com a vida e resolvida e tudo bem. E de fato ela é de bem com a vida e bem resolvida e tudo mais. Mas existem muitas lutas, né, as quais a gente não compartilha muitas vezes, que estão ali, que se as pessoas soubessem, vai falar assim, como que essa pessoa tem essa postura assim tão positiva? Como é que aqui você atribui o seu jeito de ver e viver e essa capacidade que você tem de ser feliz, mesmo no mundo tão cheio de carniça? Olha, às vezes pergunta assim, a pessoa pode achar que eu vou dar uma fórmula mágica, um negócio que ninguém nunca pensou. Não é assim. Eu já te falei isso algumas vezes, eu não sei por que eu encaro a vida do jeito que eu encaro. Porque várias pessoas estão na mesma situação e cada um reage de um jeito e eu acho isso maravilhoso. Porque são as peculiaridades de cada um e eu acho isso ótimo. Eu vou dizer pra mim, o que na minha vida me ajuda a manter o foco. O meu foco está na minha crença do que eu tô fazendo aqui no mundo. O que tá rolando aqui, o que tá acontecendo e o que vem depois. Por que o meu propósito não é legal ser reconhecido? Profissionalmente eu digo. Mas eu tinha isso no escritório. As pessoas lá, o meu chefe, o Rafa que me levou pra lá, eles admiravam o trabalho que eu fazia, sabe? Então, eu fazia e eles diziam, olha, tá bom, tá bem feito. Isso era o meu reconhecimento e pra mim tava ótimo. Mas não precisava ser uma advogada vista por todo o Brasil. Não precisa ser ministra do STF nunca precisei disso, de verdade. Mas por quê? Porque o que eu tô fazendo no mundo, sinceramente? Eu não sei se eu não falei, mas eu sou adventista do 7º dia. Isso quer dizer o quê? Que eu espero Jesus voltar. Eu acredito que ele criou a gente
que ele mantém e que ele vem pra levar a gente embora, acabar com todo o mal, com tudo isso de ruim que acontece e vai levar a gente daqui. Ou seja, eu estou aqui de passagem. Quando você vai de férias, você não vai construir uma casa, você não vai se firmar lá como se fosse definitivo. Deixando claro, não estou dizendo que a gente não busca isso aqui, porque é um temporário, mas que a gente precisa se estabelecer, né? Então, são coisas que a gente precisa. Só que eu não vivo como se isso aqui fosse a única coisa da minha vida. Eu vivo da seguinte forma. Eu tô passando por aqui, vou ser o mais feliz que eu puder aqui, com todas as dicas, todas as orientações que Deus me deu, porque Ele sabe como é que eu vou ser feliz. Então, eu vou ser feliz nesse período e é isso que eu tô fazendo aqui. Eu não tô aqui pra ser destaque pra mim. Eu tô aqui pra um propósito. Eu quero ser feliz e quero mostrar pra outras pessoas o que eu já descobri do caminho pra ser feliz. Esse o propósito. Aí volta pra relacionamentos, né? Uhum. Ou seja, eu tô aqui e a minha felicidade depende de relacionamentos. Com Deus, com as pessoas e obviamente com o cônjuge, né? Cara, eu acho que se for levar isso aí a sério, de verdade, do tipo, eu tô aqui de passagem, então eu não preciso das coisas dessa maneira permanente, isso tira um peso tão grande da existência, de que tudo tem que ser bem sucedido aqui, tudo tem que dar certo aqui, tudo tem que ser definitivo aqui. Não... E o que é dar certo, né? Essa questão, o que é dar certo? Quem é que estabelece? Quem é que estabelece o cabelo que a gente tem que ter? Quem estabelece o bonito? Quem estabelece o que é ser bem sucedido? Quem tem um gabarito? Cadê? Não tem nenhum negócio que fazer. Tá ali em cima, pessoal. Mas tudo bem. Quem tem o gabarito? Livro, compre. Quem tem o gabarito é o livro que eu escrevi, gente. Por favor, leiam, tá? E aí agora eu vou mais uma vez, porque fui orientada a falar isso mais de uma vez. Não se esqueça de curtir, comentar o que você achou e compartilhar este vídeo. Eu quero te agradecer muito, Cicizinha, porque você se disponibilizou de falar. Não é todo mundo que tá afim, né, gente, de aparecer na internet. Minha irmã definitivamente não é uma das pessoas que quer aparecer na internet. Não. Mas eu acho que é muito construtivo, nós que estamos do lado de cá, eu ia brincar da civilização, a gente ter contato com mais pessoas que escolheram viver de uma maneira diferente, de uma maneira mais simples, e quando eu digo simples, mais uma vez, mais significativa, sabe? Sem necessidade de tantas aprovações externas e coisas alheias. Então, que você tenha aproveitado esse momento que a gente conversou, conhecido um pouquinho mais da minha família, da Cici, que é minha irmã do meio, tão bonitinha, minha irmã. Você tem aí mais 30 segundos para responder perguntas pessoais. Responder perguntas? Que são... Fala aí um personagem de Friends que é o seu preferido. Ross. Por quê? Eu gosto do humor dele. O humor? Uhum. Eu gosto que ele é dramático. Dramático. Ele é muito dramático. Eu gosto das caras que ele faz, eu gosto da interpretação dele, gosto muito. Fala aí uma comida que você comeria pro resto da vida, todo dia. Pro resto da vida. Qualquer coisa, pode Pipoca. ser. Ela tem 36 anos. Tá? Olha que comida tem idade. Fala aí Esse vai ser um pouco difícil pra você, porque requer que você assista, né? Mas um ator que você admira, sem ser misericórdia. Ator. Tem uma. Quem? Nunca assista assim, mas é aquela a Jennifer. Aquela dos jogos alguma coisa. Lawrence. Isso, ela. Jogos Vorazes? Eu gosto dela, assim, não sei porquê, mas eu identifico com ela. Ela é super divertida. Ela é divertida. Fora das... Na vida real. Na vida real. E mais um verso bíblico que marca a sua vida. Salmo 51:10, que é: crie-me, ó Deus, um coração puro e renove o meu espírito reto. Foi sempre meu desejo, ter um coração segundo o coração de Deus. Amém, que coisa linda. Deus te abençoe muito, querida. Você ficou igual a pulguinha do... Gente, uma coisa que acontece muito entre nós é crises de riso. Sim. A gente tem crises de risos, assim, desmotivadas, entendeu? Completamente alucinógenas. E a gente não consegue explicar por quê. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês. Cachorro morreu, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.